passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Tito, capítulo 2, verso 11 e Efésios 2, verso 8 nos dizem praticamente a mesma coisa, que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ao mostrar a sua loja a um visitante, o relojoeiro indicou duas maneiras de acertar a hora dos relógios. No relógio, o relógio mestre tocava uma nota periodicamente. Se os outros relógios estivessem errados, o sinal apontaria seu erro, porém não o corrigiria. No outro método, um cronômetro foi ligado eletronicamente a vários outros relógios, de modo que cada batida deles era controlada pelo relógio mestre. A primeira maneira de acertar a hora representa para nós a lei de Deus. Ela dá o sinal apontando para os caminhos perfeitos de Deus, mas não podem corrigir o erro. O segundo método representa a graça de Deus. O que a lei não podia fazer, a graça pode. Irmãos, lei e graça são dois conceitos importantíssimos se nós quisermos conhecer como viver uma vida plena e produtiva na vontade de Deus. A lei de Deus exige um uso apropriado, conforme Paulo afirmou em 1 Timóteo capítulo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Um certo pregador, ele usou 3 ilustrações, irmãos, para exprimir isto. Primeiro, ele relacionou a lei a um espelho de dentista. Com esse pequeno espelho, ele pode localizar as cáries, mas o dentista não pode usar o espelho para perfurar. Ele apenas revela a cavidade, mas não pode repará-la. Depois, ele comparou a lei a uma lanterna. Se de repente um fusível queimar e faltar luz em casa, você pode usar a lanterna para guiá-lo na escuridão até a caixa de força. A lanterna ajuda-o a localizar o fusível queimado, mas você não pode colocar a lanterna no lugar do fusível. Na terceira figura, ele relacionou a lei ao prumo. O pedreiro usa uma linha com um peso amarrado nela para checar se o seu trabalho está bem alinhado. Se descobrir um erro, ele não pode usar o prumo para corrigi-lo, mas sim vai ter que usar outras ferramentas. E desse modo, a lei de Deus aponta o pecado, mas não pode salvar-nos. Pode mostrar a nossa fraqueza, mas não nos fortalece. Pode condenar, mas não justificar. A lei ordena que façamos o bem, mas não nos capacita a fazê-lo. A lei mata, mas a graça dá a vida. A lei é externa, a graça é interna. A lei de Deus revela o problema do pecado, mas não oferece uma solução. A resposta é encontrada na graça de Deus, a graça imerecida que Ele nos oferece gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas o que é graça? Paulo resumiu as suas incontáveis virtudes, chamando-as de suprema riqueza. Ele especificou algumas dessas riquezas em sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Graça, portanto, é o favor de Deus concedido a pessoas que não merecem. É um instrumento de Deus para trazer salvação para todo aquele que crê. A provisão de Deus de comunhão espiritual com outras pessoas, nos versos 5 e 6,
e a influência criativa de Deus que equipa o crente para cumprir os seus propósitos. Está em Efésios 2, no verso 10. Assim, a graça de Deus não é somente maravilhosamente rica, mas também gratuita, porque o próprio doador da graça pagou o alto preço. Se alguém se esforça para ser salvo, procurando ser bom cumpridor da lei, tudo o que conseguirá é conhecer sua própria impotência, pois a lei só mostra o que ele realmente é. A graça de Deus, diferentemente, nos capacita a andar nos caminhos de Deus, pois é o próprio Senhor Jesus que vive em nós e nos supre a força necessária para fazê-lo. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e acrescenta: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Pense nisso. Tenha uma boa tarde, na graça e na paz do Senhor.